Bom dia, Manuel Alcântara, bom dia para si, bom dia para todo o Fórum da TSF e mais uma vez um agradecimento por o convite para poder participar e ajudar no fundo aqui alguma reflexão e discussão à volta desta matéria. Queria, antes de mais, juntar-me ao Sr. Ministro da Educação, que é a tutela do desporto e que ontem, no fundo, expressou o que era a opinião do Governo e o sentimento do Governo sobre mais este lamentável caso. Portanto, condenando com veemência, lembrando que nada de facto justifica um ato de violência, seja física, seja verbal, e sobretudo que não queremos naturalmente este ato de violência associados ao desporto. Eu costumo dizer muitas vezes que os valores do desporto nada têm a ver, estão nos antípodas mesmo da violência. Depois também não posso deixar passar esta oportunidade sem dar uma palavra de solidariedade para com o jornalista que, recordo, estava a fazer o seu trabalho e, portanto, é absolutamente inaceitável que alguém que esteja naquele local, não por uma vontade exatamente própria, mas porque está a trabalhar, porque está a cumprir uma função, esteja sujeito a ações desta natureza. Portanto, desse ponto de vista, o Governo, respondendo diretamente à sua pergunta, já fez a condenação e eu próprio tive imediatamente o impulso de falar com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto para perceber se alguma coisa no âmbito desta autoridade, que o Governo criou há uns anos, como é seguramente sabido, havia, portanto, lugar à intervenção. Já está, julgo que o auditório bem esclarecido sobre esta matéria, portanto nós estamos a falar de uma agressão que é um crime de ofensa à integridade física qualificada, portanto que é um crime público, não na alçada da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto, mas na alçada, inclusive, do Ministério Público, como também já é conhecido, abriu um inquérito e, portanto, sei que as perguntas do Fórum são um bocadinho... são mais abrangentes. Este foi apenas o ponto de partida para esta reflexão? Bem sei que sim, mas uma das perguntas é se existe um sentimento de impunidade. Permita-me dar a minha opinião. Quando é conhecido que o Ministério Público já abriu um inquérito, quando é conhecido também que a própria Federação Portuguesa de Futebol, através da Comissão de Intermediários, já interveio no sentido de pedir de facto um esclarecimento e para o agente desportivo visado se pronunciar sobre estes episódios, eu diria que temos aqui indícios fortes de que não caminhamos para a impunidade, mas sim caminhamos para haver consequências sobre esta matéria. Mas temos assistido, à medida que o campeonato foi avançando, e é um campeonato sem espectadores nas bancadas, nem podemos argumentar que há aquela paixão aos espectadores que estão a incentivar ali um exacerbar dos ânimos. Mas temos assistido, não a casos de agressões, mas temos assistido a um aumento do clima de conflitualidade, com guerras de palavras entre treinadores, com os bancos que se levantam no fim do jogo e que perseguem os árbitros. Comportamento que, se fosse na competição da UEFA, não assistimos, porque as punições seriam muito mais elevadas. Este clima de conflitualidade a que temos assistido deixa o Governo preocupado ou considera que são comportamentos, digamos assim, normais e aceitáveis? Não, repare, eu enquanto secretário de Estado do Desporto não só tenho uma preocupação especial, como temos tido sobretudo uma ação. E é muito também sobre isso que eu quero aqui falar, porque para relembrar que desde que foi criada a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, de facto os números são impressionantes no que diz respeito ao trabalho desta autoridade. Já são mais de 2.000 decisões que a autoridade tomou, condenatórias, com caráter definitivo, algumas que estão a aguardar ainda caráter definitivo, mas, portanto, mais de 2.000 processos tramitados, e quero aqui recordar, como ainda agora o Manuel Alcântara também teve a oportunidade de dizer, que desde a época desportiva passada, portanto, terminámos a época desportiva passada sem público, iniciámos esta sem público, esta decorre sem público, e, portanto, podemos facilmente
facilmente imaginar que a autoridade estaria a ter um trabalho ainda mais profícuo, diria, ainda mais do ponto de vista quantitativo superior, evidentemente com o público. Já agora permita-me interromper o seu raciocínio para falarmos aqui também de uma outra questão. Este caso tornará ainda mais difícil o regresso dos espectadores aos estádios? Na sequência disso que acaba de nos dizer também? Não, quer dizer, sobre isso o Sr. Primeiro-Ministro já tinha expressado o que era a sua vontade, a sua intenção. Portanto, já era sabido que até ao final desta época desportiva não conheceríamos público nos espetáculos desportivos. Agora, naturalmente, quem eventualmente pudesse pensar em que ainda isso fosse possível, estes casos manifestamente não ajudam, mas acho que isso qualquer pessoa compreende o que está a acontecer, o que aconteceu, nomeadamente neste jogo de que estamos a falar. Facilmente imaginaria que com o público nas bancadas aconteceriam também seguramente coisas nesses locais e que não seriam naturalmente positivas, não seriam positivas de forma nenhuma e muito menos num contexto pandémico que atualmente vivemos. Mas nunca é demais recordar que há sempre três formas de justiça que estão em causa, que é a justiça disciplinar, se quiser a justiça desportiva, a justiça administrativa, as contra-ordenações e as sanções que daí resultam, lá está, que são aplicadas neste momento agora pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que há uns anos atrás pelo Instituto de Desporto e da Juventude, como sabe, e depois a justiça criminal. E, portanto, nestes três âmbitos, a ideia que tenho e que expresso com toda a sinceridade é que nos últimos anos tem sido feito um esforço muito grande para que, efetivamente, atos desta natureza não sejam continuamente repetidos. Ontem o Ministro Tiago Aranda Rodrigues disse que era preciso ser taxativo nas consequências. Enquanto Secretário de Estado do Desporto, que avaliação faz de João Paulo Rebelo, temos leis eficazes? Temos um sistema preparado para responder não só a estes casos de violência como o que assistimos segunda-feira, como ao aumento da conflitualidade dentro e fora das quatro linhas? Temos uma revisão à lei, portanto, propusemos e foi aprovada uma alteração à lei, a chamada Lei da Violência no Desporto, com aumento generalizado das sanções, das coimas. Portanto, isso aconteceu há relativamente pouco tempo. Estamos, digamos, numa fase de aplicação desta nova lei, com os frutos e, como já tive a oportunidade de dizer, com a intervenção da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, digamos, nos primeiros tempos dessa aplicação, do nosso ponto de vista adequada. Eu quero aqui lembrar, por exemplo, que este crime de ofensa à integridade física qualificada é punível com pena de prisão até 4 anos. Quer dizer, falar-se de aumento de sanções não me parece que seja o ponto muito honestamente. E estamos a falar de alguém, neste caso do eventual agressor, não é? Temos sempre que ter cuidado no sentido em que nada está ainda provado, demonstrado, portanto, pode inclusivamente também através da Comissão de Intermediários, portanto, tem a capacidade de decidir sobre a idoneidade de um intermediário e deste agente esportivo, portanto, pode inclusivamente perder a sua licença. Não me parece que sejam, digamos, consequências menores neste caso concreto. Mas, noutros casos, sinceramente, não me parece que o problema sejam as sanções, e volto a dizer, no âmbito da justiça criminal, no âmbito da justiça administrativa, admito, isso sem qualquer tipo de problema, que os próprios organizadores das competições possam falar e possam discutir, eventualmente, ao nível da justiça disciplinar, essas mesmas sanções. E aqui também eu quero dizer sem nenhum tipo de tibieza, porque objetivamente, quando ouço o Manuel Acácio dizer, se fosse numa competição da UEFA, estes casos seguramente seriam desfeitos, ou se calhar,
como sabemos bem, nem aconteceu. Portanto, isso deve-nos ser uma reflexão, indiscutivelmente, e também não fugir a essa questão. Deve, de facto, nos ser uma reflexão, sobretudo, volto a dizer, dos organizadores da competição. Fica esse desafio direto deixado pelo Secretário de Estado do Desporto à Liga de Clubes para refletir sobre estes casos. Agradeço a João Paulo Rebelo, Secretário de Desporto, ter aceitado o convite para lançar o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre este clima de conflitualidade que se tem agravado à medida que o campeonato se aproxima do fim? Um clima de tensão e conflitualidade que culminou esta segunda-feira com a agressão a um repórter de imagem por parte de um empresário desportivo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que tudo isto nos diz sobre o estado do nosso futebol? Existirá ou não um sentimento de impunidade? Precisamos de punições mais eficazes que tenham, de facto, um efeito dissuasor? Queremos ouvir a sua opinião? Número de telefone do Fórum 808-202-173. Bom dia, Alexandre Domingos, é empresário Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos? Bom dia, Manuela Cássio. Há cerca de 35 meses estava a abrir também o programa do ponto de vista de opinião para um caso que marcou o desporto português e há de marcar para sempre, que foi a invasão do centro de estágio de Alcochete. Aliás, ao longo dos últimos meses, para não dizer dos últimos anos, já fizemos aqui diversos debates sobre violência no futebol e diversos âmbitos e diversos tipos de violência. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho tido a honra de participar em todos e é um prazer sempre dar a minha opinião. O que chegamos à conclusão que isto não é surpresa. Aliás, isto não é surpresa, até porque nós tivemos um dirigente esportivo do mesmo clube, há cerca de 2 anos, que ameaçou em direto um repórter da CNTV, depois de um jogo contra o Benfica, e que nada aconteceu. Ora bem, nós falamos de um clima e aqui o sentimento de impunidade vem outra vez ao de cima. Começámos por falar em adeptos e agora falamos sobre dirigentes e dirigismo. Porquê? Porque há um clima de suspeição, já em várias áreas do nosso país, sobretudo no desporto. Esse clima já reina há mais de 30 anos, que começou no processo apito dourado, e toda a gente tem uma nuvem por cima que é intocável na justiça deste país. Basta ver. Quem patrocina isto? A minha modesta opinião, se me permite, e penso que o Sr. Pedro Proença não verá mal, a Liga do Pedro é mal gerida. A Liga do Pedro, por isso simplesmente aquilo que faz... A Liga do Pedro está a falar do Presidente da Liga, Pedro Proença. Claro, o Sr. Pedro Proença, com quem tenho um enorme respeito, tem feito em vários departamentos um excelente trabalho, mas não se pode dar bem com Deus e com o diabo. Nós não podemos continuar a fechar os olhos à impunidade e que qualquer dia vai começar a passar para os jogadores. Porquê? Porque nós já temos jogadores que cumprem, que têm 6 cartões amarelos, que à luz do nosso artigo deviam ser punidos com jogos de suspensão e por isso simplesmente não o são porque alguém assim não quer. Nós passamos o nosso desporto está no degredo e está na chacota dos outros campeonatos. Basta ver os comentários, eu acompanho os Big Five, como vocês sabem, basta ver os comentários, sobretudo das equipas inglesas que fazem em relação ao campeonato português. Dou um breve exemplo. O nosso treinador, o Mourinho, várias vezes se tentou esticar em argumentos, se me permite esta expressão, nas conferências de imprensa, e por isso, simplesmente, logo a seguir, era punido com vários jogos e multas. Aqui não. Aqui dá-se uma pequena multa monetária a um treinador que invade o campo, cada vez que perde o jogo, invade o campo como se nada acontecesse. Aliás, ele deve achar que tem um free pass qualquer para entrar pelo campo adentro. Durante os jogos, aquilo que se vê mais é os dirigentes e os jogadores levantarem-se do banco. Houve um jogo na qual a equipa em questão se levantou 13 vezes em protesto sobre decisões desportivas. Ora, o que é que se passa? Os próprios árbitros em si sabem que vão ser escrutinados mais tarde ou mais cedo pelas dezenas de câmaras que lá estão e vão ver aquilo à míngua. Nós também falámos, e eu tive o prazer de participar neste programa na altura do lançamento do VAR. Nesta altura, nós temos um instrumento que ajuda à transparência desportiva, porque isto vai tudo bater sempre à mesma tecla, de transparência desportiva. E a transparência desportiva depois torna-se opaca quando o dirigismo da própria Liga do Pedro não aplica com mão firme todas as leis e todas as regras que estão ao abrigo
de todos. Se não concordamos com as regras, nós temos que alterar as regras. Agora, nós não podemos deturpar as regras como politicamente nos dá jeito. Porque senão vamos continuar a ter cenas destas. E ouça, pela primeira vez, vi nos blogs desportivos, e eu acompanho praticamente os blogs de cerca de 30 equipas pela Europa toda. Pela primeira vez, e saluto isso, vi os adeptos do próprio Futebol Clube do Porto dizerem que não se identificavam com este tipo de atitudes e propriamente querem decidir jogos dentro das 4 linhas e não é invadir campos. O que é que vai acontecer? O Sérgio Conceição este ano já foi expulso, se não me falha a memória, 4 ou 5 vezes. 4 vezes e não tem o recorde. É o mesmo de expulsões do treinador do Sporting. E ainda não tem o recorde. O que é que acontece? Meia dúzia de multas pecuniárias, um warning, um pequeno aviso e vamos para as jornadas seguintes, porque a Liga do Pedro este ano decidiu que íamos ter um novo campeão, e isto tudo revolta as pessoas. Estamos a entrar aqui naquela linha divisória entre a livre opinião e aqui os processos de intenções. Mas fica clara a sua opinião, Alexandre Domingos, sobre a questão que hoje debatemos. Bom dia, Ricardo Freitas, diretor executivo, Liga-nos de Guimarães. Bem-vindo também a este debate. Bom dia, Manuel Cássio. Um cumprimento a si e a todo o fórum. Eu faço já uma declaração de interesses. Eu sou do Vitória, Sport Clube, mas eu acho que o que acontece sempre que falamos de futebol, entra sempre aqui a questão dos clubes e perde-se um bocadinho, que todos nós perdemos, às vezes, a racionalidade e falamos muito com paixão. Basta ver, às vezes, o mesmo lance, a análise de um lance, quando é a favor da nossa equipa conseguimos vê-lo de uma forma, mas é contra nós, tentamos sempre arranjar uma desculpa. Como se diz frequentemente, muitas vezes, não se gosta de futebol, gostamos é de ver o nosso clube ganhar. Exatamente, eu costumo dizer uma coisa que é, consigo se calhar mudar de religião, mudar de partido, de clube eu não mudo porque é uma paixão e compreendo essa irracionalidade. Agora, neste assunto que nós estamos a falar, felizmente que este assunto até aconteceu num momento de pandemia, e como o Manuel Cássio até já referiu, muitas vezes a questão da violência e tudo, era mais fácil indicá-la sempre para os adeptos. Neste momento, infelizmente, estamos todos vedados de assistir aos jogos ao vivo. Ou seja, aqui não é uma questão de adeptos. E a questão está, a meu ver, relacionada com 2 situações. O Secretário de Estado acabou agora de falar sobre uma questão de justiça. Podemos ter todas as leis, podem criar ainda mais. A partir do momento em que elas as mesmas não são aplicadas ou não são aplicadas em tempo útil, é como se diz na generalidade, ou seja, uma justiça tardia não é justiça. E eu acho que nós, como adeptos e como sócios de clubes, temos neste momento que pôr esta questão do clubismo de parte. Devemos olhar para isto não dando exemplos, e que normalmente algumas pessoas só dão exemplos de certos clubes, porque não há o clube se calhar rival, e isso não é bom para esta discussão. O que é bom para esta discussão é dizer a justiça é lenta. Neste caso muito específico, o Secretário de Estado falava, a justiça também civil, pode ser considerada, eu não sei se é um crime público ou não. Quer dizer, é um crime público. Um dirigente, é um crime público, devido ao que aconteceu. Mas, por exemplo, é um dirigente que, eu não vou fazer aqui ligações se tem clubes ou não, é um dirigente que, em termos, pelo menos profissionais, o que eu percebi, é um agente desportivo. É um empresário do futebol. Um empresário, não é? Ou seja, uma pessoa que tem um crime destes, que é visível porque existem imagens, tem esta atitude, não tenho dúvidas nenhumas que é uma pessoa que, e não conheço, nem lhe quero mal nenhum, mas é uma pessoa que tem que estar fora, não ter acesso a exercer a sua profissão, e também, como acontece com qualquer simples adepto, devia ser banido de poder estar em instalações desportivas, porque aqui a questão está no desporto. Há um incitamento de violência, cara a caso, que também, deixe-me dizer, a comunicação social também tem a sua cota de responsabilidade. Em que medida? Basta olhar, nós falamos muito dos departamentos de comunicação dos clubes e do tipo de linguagem que usavam. Eles sim a incitar muitas vezes ao ódio, mas que depois
têm também a sua janela através de programas que eu não os considero desportivos, não considero programas de futebol, de clubite extrema, sempre com 3 clubes só, porque o desporto em Portugal, no qual o futebol diz respeito, parece que se cinge a 3 e depois o resto é tudo paisagem, e em que quem vê esses programas passa-se mensagens de ódio, porque vemos pessoas até de outras áreas, empresários, políticos, alguns jornalistas que são comentadores e que obviamente têm a liberdade de serem sócios e adeptos de um clube e de defender o seu clube, mas até quando chega a parte do clube perdem a racionalidade. E por isso, isto só se resolve de uma forma que agora criticaram muito quando foi aqui a questão da Superliga e da UEFA, que a UEFA era um monopólio que geria todo o jogo. Quer dizer, quando são os clubes que ditam as suas próprias leis e vemos multas irrisórias, não pode, tem que ser uma entidade externa e eu digo sinceramente, a lei, acima de tudo, tem que ser cumprida, tem que ser exemplar e sem olhar a cores. E obrigado, Ricardo Freitas, pelo seu contributo. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese que conseguir. Temos muitos ouvintes inscritos. É certo que a questão que hoje aqui advogado, hoje no editorial que assinas na bola, falas de um futebol que não se dá ao respeito. Ainda há pouco o Secretário de Estado do Desporto defendia aqui que a organização do campeonato deveria refletir sobre estes casos. O que é que está a correr mal? Olá, bom dia. Está a correr mal muita coisa. Essencialmente, o que está a correr mal é a falta de vontade dos clubes em que corra bem. Nós temos aqui dois vindos de Moreira de Cónegos, 2 casos que são facilmente separáveis e devem ser separados. O primeiro tem a ver com a agressão ao jornalista da TVI, ao repórter de imagem da TVI, e esse eu diria que é mais fácil de enquadrar, é mais linear. Há um alto policial, seguirá os seus trâmites na Justiça, seguirá também os seus trâmites na Justiça Desportiva, porque há um caso que está sob o âmbito da disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O que for será, poderá haver condenação, poderá haver inclusivamente o agente ser banido dos estádios, é uma possibilidade, mas há enquadramento, há prova. Esse é um caso que deve ser visto de uma forma. O outro que aconteceu no fim do jogo, aquele ser com o árbitro, aquela excitação toda, aquelas ofensas. Não é caso virgem. Não, este ano não tem sido outra coisa. Este ano, e assim, para chegarmos a alguma conclusão, eu julgo que é preciso tirar o nome dos clubes disto e ver isto por cima e ver isto de forma mais geral, porque nós, este ano, assistimos com mais ou menos gravidade em muitos jogos e com quase todos os clubes a cenas absolutamente lamentáveis que tiveram como protagonistas, fora das 4 linhas, os jogadores suplentes, os dirigentes, os treinadores, a criarem situações absolutamente intoleráveis. E é assim, porquê é que eles fazem isso? Porque podem. Porque as multas, as punições, as sanções são absolutamente irrisórias. E se nós quisermos ter a ideia clara de tudo isto, basta compararmos o comportamento das mesmas pessoas quando estão num contexto de competição nacional ou quando estão num contexto da UEFA. Na UEFA portam-se bem porque as multas doem, porque as sanções doem. E portam-se bem e metem a viola no site e estão caladinhos e respeitam. Cá, como as multas são trocos e as sanções são para brincar, fazem o que querem e o que lhes apetece. Dão uma imagem do futebol, criam condições, inclusivamente, para se dizer, como disse o Ministro da Educação ontem, que é por estas e por outras que os estádios ainda não estão abertos. Porque as pessoas não se comportam. Quem não se comporta não são os adeptos, não vão lá. Neste caso são, essencialmente, profissionais, treinadores, dirigentes, jogadores. E isso não pode ser tolerado. Agora, vamos ver outra coisa, que esta, se calhar, é a parte mais caricata. Quem é que faz os regulamentos e quem é que termina as sanções?
em Portugal são os clubes. Os clubes têm o que querem. Os clubes têm exclusivamente aquilo que querem. Eles querem que isto seja assim, que as multas sejam uma brincadeira, que as sanções e as inibições sejam uma brincadeira, para poderem estar à vontade. E enquanto os clubes não perceberem que estão a matar o futebol, que estão a matar a credibilidade do futebol, que estão a criar um futebol que não se dá ao respeito, nada vai melhorar. Nada vai melhorar. E nós temos que dizer, mas é uma questão de educação, é uma questão de pedagogia. Então, se é uma questão de educação e de pedagogia, só são educados na UEFA e não são educados no Campeonato Nacional. Portanto, estas são as questões que derivam destes lamentáveis incidentes que têm ocorrido esta época e que, se não houver quem ponha cobra a isto, criará condições para termos um futebol cada vez mais desqualificado, mais desconsiderado e pior. E depois queixam-se de que pagam muitos impostos e que não há sensibilidade social para o futebol, queixam-se que não há adeptos nos estádios, mas realmente os prevaricadores, aqueles que estão a instigar a prevaricação, são os clubes que, em sede da Liga, criam regulamentos permissivos que não nos levam a lado nenhum. Obrigado, Jana Delgado, por nos ajudar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Mário Oliveira, técnico oficial, Liga de Azeitão. Agradeço estes longos minutos de espera. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Pronto, é de condenar, eu queria dizer isto, é de condenar a atitude que esse senhor agente teve com o repórter de imagem da TVI. Na filmagem dá a sensação, portanto, que o Sr. Pinto da Costa aborda, é o padrinho, e depois vem o capanga bater na... Não podemos usar esses termos, Mário Oliveira. Pronto, mas com certeza, isto é o que dá a sensação quando nós vimos a imagem. Em relação ao treinador do Futebol do Porto, é incidente já na má educação, no coisa. Portanto, isto tem que ter tudo revisto. Os castigos têm que ser pesados, que é para ver se isto é uma linha de rumo, senão o futebol português tem que acabar, porque não há razão de existir qualquer dia, demoradiam-se e matam-se todos em campo, não é? Pronto, esta era a minha Obrigado, opinião. Mário Oliveira, pela sua participação e pela capacidade de síntese. O debate online. António Queiroz escreve: no continente europeu, só em Portugal se vê estas situações. Os clubes portugueses deveriam ser obrigados a um código de conduta que inibisse estas situações de falta de educação desportiva, sob pena de perda de pontos para os clubes prevaricadores. Também neste sentido, as equipas de arbitragem deveriam vir a público justificar as decisões que tomam durante o jogo, sempre que um clube se sentisse prejudicado. Vamos retomar este debate sobre o estado do nosso futebol, sobre a indisciplina a que temos assistido, uma escalada de conflitualidade que conduziu à agressão de um repórter de imagem depois do Moreirense Porto. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11.